Olá, galera! Mais uma vez aqui com vocês, professor Elton Soares, ministrando aí a parte de lógica com matemática, essa parte de contagem, probabilidade. E são dois tópicos aí que, mais uma vez, eu repito, caíram, né? Esses dois tópicos caíram em todas as provas do Enem. Não teve nenhuma prova do Enem que não tenha caído probabilidade com análise combinatória. Estou aqui, mais uma vez, na Universidade Aberta Leonel Brizola, com um projeto aí para que a gente tente aí alcançar o maior número de alunos possíveis, tentando ajudar nesse sonho que é entrar na universidade pública então. Então venha fazer parte dessa nova história. Vamos aqui agora um pouco sobre probabilidade. Probabilidade, turma, não tem como, né? Às vezes eu falando com vocês, eu já chamo de turma, só para ter ideia como que a gente já está aqui. Aí o que acontece com probabilidade? Fala em probabilidade, se fala em chance. Fala-se muito em televisão de qual a probabilidade de acertar a Mega Sena. Alguns me perguntam, Elton, já que você trabalha com essa parte, tem algum modelo matemático que você faça com que eu acerte a Mega Sena? Sim, eu falo que tem. Eu consigo fechar a Mega Sena para uma pessoa. Ela vai ter que jogar aí com mais de 50 milhões de cartelas diferentes. Eu não sei quanto que está hoje uma cartela, R$3, eu não sei. Ela precisa de 150 milhões para eu garantir que ela vai acertar. E eu já falo logo, se você tem esse dinheiro, acho que não tem necessidade de jogar, mas fala em probabilidade, fala em chance, né? E quando se fala em probabilidade, tem algumas definições bem assim interessantes que vocês deverão pegar isso na escola, ou está no próprio livro de matemática. Se fala em experimento aleatório. O que seria um experimento aleatório? É todo aquele que depende da sorte, do acaso. Quando eu lanço uma moeda e passo a observar qual a face que ela caiu voltada para cima, vai depender da sorte, porque pode sair tanto cara quanto o quê? Quanto coroa. Então o lançamento de uma moeda é um experimento aleatório. Quando se lança um dado também é um experimento aleatório, porque vai depender de uma sorte. Eu faço uma aposta, jogo e vou depender de um acaso. Aí a gente tem algumas definições de espaço amostral. O que seria um espaço amostral? Seria o conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Quando se lança um dado convencional, o espaço amostral seria numericamente seria 6. 6 resultados possíveis, porque eu saio a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Isso é uma ideia assim, né, geral do que seria isso. E dentro desse espaço amostral de todos os resultados possíveis, o examinador vem e faz uma pergunta. Lança-se um dado, qual a probabilidade de sair um número maior ou igual a 5? Ué, mas quando eu lanço um dado, são 6 resultados possíveis. E ele quer que saia um resultado maior ou igual a 5, ou seja, só me serviriam 2. O 5 ou o 6. Então, na hora de dar a probabilidade, eu diria que eu teria 2 chances, no total de 6. Então, a probabilidade seria de 2 em 6. Esse é o conceito básico de probabilidade. É uma divisão, né? Casos favoráveis sobre casos possíveis. E é preciso garantir que esses casos possíveis tem que existir obrigatoriamente, eu não posso dividir por 0. Porém, aqui, praticamente, eu vou colocar uma probabilidade, uma definição assim bem simplória, dizendo que é uma razão do que eu quero sobre o que eu tenho. Olha o dado. 6 resultados, eu tenho 6 resultados, mas eu quero que seja um número maior ou igual a 5. O que eu quero? Pode ser o 5 ou pode ser o 6. 2 sobre 6. É uma definição. Matematicamente eu tenho que botar restrição aqui no meu denominador. Mas aqui é bem simplório isso daqui. Espero que você entenda, você que está do outro lado aí, que aqui o objetivo é tirar um pouco essa linguagem matemática com muitas definições, porque o candidato ele se perde com essa linguagem. Tá, então esse seria o conceito de probabilidade. Às vezes eu fico pensando como o aluno, às vezes ele peca muito. Imagina 2 times de futebol, A versus B. Um jogo de futebol, A versus B. E eu pergunto para vocês, num jogo de futebol, determinada data, A versus B, e eu te perguntasse qual a probabilidade do A vencer o jogo. Neste momento, muita gente, de forma precipitada, chega e fala assim para mim, professor, A versus B, a chance dele ganhar? 50%. Vai direto, imagina que fosse a letra A, ele vai lá e marcou para mim 50%. Infelizmente, erram porque não pensa antes de responder. E eu preciso que você pense antes. É pensar primeiro, fazer conta depois. Imagina A jogando A versus B. Vocês concordam que no jogo A versus B,
A pergunta foi qual a probabilidade do A vencer? Esse jogo pode ter vitória do A, pode ter vitória do B, mas também pode ter o quê? Empate. Então, o número de resultados possíveis candidatos não são 2, são 3. Então, o A pode vencer, o A pode perder esse jogo e o A ainda pode empatar. Então, qual que seria a probabilidade do A vencer o jogo? Seria 1 em 3. Porque ele ou ele vence, ou ele perde, ou ele empata. Muita gente precipitadamente esquece a possibilidade do empate e vai lá e responde 50%. Então, dica, probabilidade. Pensar primeiro, responder depois. E eu conto com que vocês façam isso na hora desse Enem. Porque o seu sucesso é nosso sucesso também. Aí vem aqui o seguinte, algumas coisas já para matar uma questão do Enem de 2016. Existe também uma probabilidade que a gente chama de evento complementar. Dá uma olhada. Se eu falo para vocês aqui hoje, eu fiz uma pesquisa e descobri que os institutos mostram que na data de hoje, tá, em determinada data, a probabilidade de chuva à noite é de 70%. Então nós temos aí 70% de chance que tenha chuva. Mas para pensar. A turma concorda, chove ou não chove? Se a probabilidade de chuva é de 70%, a de não chover, percebam que em prova, quando aparece um evento complementar, o cara só repete a chuva e põe um tracinho em cima. Então aqui é chuva, aqui é não chuva. Se chove em 70%, obviamente não chove em 30%. E se você for pensar um pouquinho mais, quando eu somo as probabilidades têm que dar 100%, porque eu sei que chove ou não chove. E que 100% matematicamente é 100 sobre 100, que é 1. Porém, quando aparece com porcentagem, o nosso candidato ele, faz de uma maneira mais rápida. Porém, é preciso lembrar que 70% é o mesmo que 70 sobre 100. E que 30% é o mesmo que 30 sobre 100. E que eu posso, essa questão poderia ter vindo, simplificando os dois zerinhos, 7 sobre 10. Essa de baixo, então, ficaria 3 sobre 10. Então, vou ler aqui a mesma questão. Aqui 70% é o mesmo que 7 em 10. Então, vamos interpretar. Chuva, 7 em 10. 7 num total de 10. O que não seria chuva? 3 em 10. Por que 3 em 10? O que falta para 7 ficar igual a 10? 3. Ou ainda eu poderia ter pensado, quanto que é 10 menos 7? E botar aqui 3 sobre 10. Poderia também ter vindo assim, ó, 7 sobre 10 é 0,7. 3 sobre 10 é 0,3. Lembrando que se eu somar 0,7 com 0,3, eu também vou ter o 1. Então pode vir em porcentagem, pode vir em fração, em número decimal, qualquer um, não importa. É só lembrar que a soma de uma probabilidade que te complementa tem que dar o 100%, que seria o número 1. Chove ou não chove. Aqui é a ideia básica. Aí, nós vamos agora matar uma questão do Enem já de 2016. Então vamos lá, matar aqui uma questão de probabilidade do Enem aí já de 2016. A banca coloca lá, um casal, ambos com 30 anos de idade, pretende fazer um plano de previdência privada. A seguradora pesquisada para definir o valor do recolhimento diz o seguinte, estima a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. A ideia que ele quer, pelo menos um esteja vivo daqui a 50 anos. Esse pelo menos um, ele é fundamental na minha solução. Já vou grifar aqui, estou fazendo questões de contagem, de probabilidade. Com análise combinatória, apareceu pelo menos um, eu já vou circular. Porque se eu não tiver uma técnica legal, eu vou perder tempo demais, coisa que eu não tenho muito nesse exame do Enem. Ele quer que pelo menos um esteja vivo daqui a 50 anos. Nota-se que esse casal, ambos estão com quantos anos? 30. E ele diz o seguinte... tomando por base dados da população que indicam que 20% dos homens, então eu tenho aqui uma probabilidade dos homens, botar P de H, 20% dos homens, e 30% das mulheres, eu vou botar aqui uma probabilidade de PM, 20% dos homens, 30% das mulheres, alcançarão a idade de 80 anos. Ou seja, justamente o que o examinador quer. O casal está com 30 e quer que chegue até 80. Legal. Então, 20% dos homens e 30% das mulheres que alcançam a idade de 80 anos.
E ele quer saber qual é essa probabilidade. Mas, Elton, que probabilidade é mesmo? Eu tenho duas pessoas, um casal, um homem e uma mulher, ambos com 30 anos. Eu quero que eles alcancem a idade de 80 anos. Porém, ele está me pedindo que pelo menos um esteja vivo, pelo menos um. O que quer dizer pelo menos um? Olha o que eu tenho que interpretar para matar essa questão do Enem. Pelo menos um. Parte importante, pelo menos um. Serve se o homem estiver vivo e a mulher não? Serve para a gente. Por que serve? Porque eu tenho pelo menos um vivo. O homem viveu, porém a mulher morreu. Aí eu calculo essa probabilidade. Porém, é preciso lembrar que serve também se o homem morrer e a mulher permanecer viva. Porque eu tenho pelo menos um deles vivo. Mas ainda tem mais outro caso. E se eu esquecer, já era, eu vou perder minha questão. Serve ambos vivos, homem e mulher? Claro que serve, candidato. Por quê? Ele quer pelo menos um vivo, no mínimo um. Serve só o homem, serve só a mulher, mas serve ambos. Então eu deveria fazer os 3 casos, um por um. Ou se não, pensar de uma maneira mais lógica. Olha o que eu vou fazer. A banca quer pelo menos um vivo, pelo menos um vivo. O que a banca não quer? O que o examinador não quer? O que não serve? O que não serve para o examinador? O que não serve para ele? Homem morto. E, lembrando que eu já vi um vídeo de contagem, esse ele é multiplicativo, não serve homem morto e mulher morta. Por que isso não serve para o examinador? Porque não tem nenhum vivo. Ele quer pelo menos um vivo. Então eu vou calcular isso daí. Como é que eu faria essa probabilidade? Homem, ele está vivo em 20% dos casos. Se ele vive em 20% dos casos, ele morre, que eu vou achar H barra, ele morre em 80%. E 80% é o mesmo que 8 sobre 10. Está aqui. Se a mulher está viva em 30% dos casos, ela morrerá. Mulher morta em 70% dos casos. Só que 70% é o mesmo que 7 sobre 10. Então o que eu vou fazer? Vou matar o homem. O homem morre em 80% dos casos, ou seja, em 8 sobre 10. E vou matar a mulher também. A mulher morre em 70% dos casos, ou seja, 7 sobre 10. Lembrando que isso não serve para o examinador, porque ninguém está vivo aí. Porém, se eu fizer o que não serve, depois vai cair na minha mão o que serve. Dá uma olhadinha. Usando o princípio multiplicativo de contagem, que você já viu a ideia do E, eu vou ter 8 vezes 7. Vai me dar aqui 56. 10 vezes 10, 100. E 56 sobre 100, candidato, é o mesmo que 56%. É o mesmo que o quê? 56%. Ah, mas Elton, cadê a resposta? Não tem? Não tem, tá. Eu até acho que aqui tinha um 5 na hora de editar, talvez eu não tenha colocado. Aqui, 56% é o que não serve. Se eu penso em probabilidade com um total de 100%, se 56% não serve, se isso não me serve, se isso daqui não me serve, eu consigo descobrir o que serve. Se 56% não serve, candidato, deixa eu te falar uma coisa. O que faltar para 100 vai me servir. E quanto que é 100 menos 56? 44%. Eu vou lá no último exame do Enem e marco, o tio vai lá e marca a letra B e tá aí mais uma questão do Enem. Lembrando que matemática tem feito muita diferença. Uma questão de probabilidade, Enem 2016. Espero que vocês estudem bastante, tomem muito cuidado com essa ideia de pelo menos um. Nesse caso, só teria 3 possibilidades se eu fosse fazer pelo método construtivo, caso a caso. Porém, tem questões que se eu for fazer o pelo menos um, vai me levar a cálculos exagerados. Qual a ideia? Pediu pelo menos um, faço o que a banca não quer. Depois que resolver o que ela não quer, vai no 100%, o que tiver faltando é o que ela quer e a questão está feita. Ok? Vamos aí para mais uma questão. E aí, mais uma questãozinha, vamos lá continuar com probabilidade. Outra questão do Enem de 2016 diz o seguinte: um adolescente vai a um parque de diversões, prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4. Dentre as áreas 1, 2, 3, 4 e 5 existentes. O esquema ilustra o mapa do parque, com a localização da entrada,
das 5 áreas com os brinquedos disponíveis e de possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando da entrada até chegar à área 4. Então, o objetivo do adolescente, eu cheguei ao parque e eu quero chegar na área 4. Tá? E vamos ver que aqui está a figura, já volto aí depois na figura, tem essa figura que estava na prova, né, do último Enem, e ele começa a me falar aqui algumas restrições. Suponha que, relativamente a cada ramificação, as opções existentes do percurso pelos caminhos apresentam iguais probabilidades de escolha. Que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes. E que ao tomar um caminho que chegue numa área distinta da 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Nessas condições, a probabilidade dele chegar à área 4, sem passar por outras áreas e sem retornar. Essa é a probabilidade. Alguns se perdem um pouco no texto. Então vamos botar aqui, ó, olha a figura que está aí na minha provinha. Vamos que eu vou pensar. O que ele quer como probabilidade? O adolescente vai entrar aqui, que está o adolescente. E ele quer chegar na área 4. Porém, a probabilidade que ele quer é que o cara vá, que o adolescente vá, não retorne, ele não pode retornar, e que ele chegue na 4, mas sem passar por outra área. Ou seja, não me serve ele passar pela 3, não me serve ele passar pela 1, não me serve ele passar pela 5. E como que ele vai conseguir chegar nessa área sem passar por elas? Olha o que eu preciso pensar. Esse adolescente ele pode sair daqui, chegar aqui nessa ramificação, perceba que aqui é uma ramificação, e quando ele estiver aqui, ele pode pegar tanto essa direita quanto a esquerda. Se ele optar pela esquerda, ele vai ter que vir por aqui, vai chegar aqui em outra ramificação, ele não vai poder descer, porque senão ele passa por outra área, sobe aqui de novo, outra ramificação, ele não quer nem ir para 1, nem para 5, porque ele quer chegar onde? Na área 4. Então, dessa forma, ele consegue chegar. Mas também, para ele chegar nessa área, ele pode começar nessa ramificação, pegar esse sentido descendo. Aqui tem outra ramificação. A banca não quer que ele vá para a área 2, ele não pode passar em outra área. Então ele vai ter que seguir caminho aqui. Segue o caminho. Vem aqui de novo. Isso não é ramificação. Venham aqui. E chego nessa ramificação. Porém, o objetivo dele, ele não pode passar por outra área, ele tem que ir direto pela área 4. Então ele tem que seguir aqui. Então esses seriam os 2 caminhos possíveis para ele sair da entrada e chegar na área 4 e sem passar por outra área. Está escrito no texto que não pode passar. Vamos pensar bem em probabilidade. Ele pode fazer o caminho de cima ou o caminho de baixo. E esse ou você já viu aqui como dica. O ou na minha interpretação é um ou de soma. E o e na minha interpretação é um e multiplicativo. Percebam que probabilidade é o princípio lá daquela técnica de contagem. Na realidade eu preciso, desculpem. Uma matéria está ligada à outra. Vamos pensar aqui um pouquinho. Primeiro caso, vamos fazer primeiro por cima. Está na ramificação. Ou desce ou pega essa subidinha. Então ele tem 2 chances. Então para ele subir, ele tem uma probabilidade de 50%. Meio, ou pega o de cima ou de baixo. Então a probabilidade dele pegar isso aqui de forma aleatória é uma chance em 2, porque ele tem 2 possibilidades. Cheguei aqui nessa ramificação. Ele pode descer ou seguir reto. Mas ele quer seguir reto. Porque ele não pode passar numa área 3, ele tem que ir direto para essa daqui. Tá, nessa ramificação eu tenho quantas possibilidades? 2. Então, para ele seguir reto, de novo, eu vou ter aqui uma chance em 2. Ao chegar aqui nesse pontinho dessa ramificação, o que vai acontecer? Ele ou vai para a esquerda, ou vai aqui para frente, ou desce. Mas ele quer essa área. Mas quantos caminhos diferentes que ele tem disponíveis? 3. E para escolher esse de forma aleatória, porque ele não conhece o mapa, ele tem uma chance em 3. E aí sim ele vai chegar. Então, como é que ficaria esse primeiro caso? Escolher o caminho de cima e continuar reto e depois descer? Então, vou fazer uma multiplicaçãozinha para achar essa primeira probabilidade. Multiplicando tudo, 1 vezes 1 vezes 1, né? Costuma dar 1, né? 1 vezes 1. E eu tenho agora 2 vezes 2. Eu teria 4, que multiplicando por 3 eu teria 12. Então, a probabilidade que ele pegue esse caminho aqui subindo e chegue na 4, sem passar por outras áreas, ele tem uma chance em 12. Porém, a questão não acabou. Porque para ele chegar na 4, ele pode começar nesse sentido ou neste. Então, vamos ver aqui.
Então, se o adolescente estiver aqui, ele poderia ir por cima ou por baixo. Então, para acertar aqui, também ele teria 50% de chance. Chegou nessa ramificação. Ou vira para cá, ou segue reto. De novo, eu tenho 2 caminhos possíveis. Então, ele tem mais 50%. Então, ele vem andando, chegou aqui. Tem outra ramificação. Ou para cá, ou para a direita. Ele não conhece o mapa, hein? Então, ele tem o quê? Se ele for para cá, não serve. Ele tem que ir direto para 4. Mas quantas possibilidades eu tenho aqui? 1, 2. Então, ele tem aqui novamente 50% de chance. Então, ele saiu aqui, passou por aqui, de novamente chegou a 4. E fazendo a multiplicação de probabilidades, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1, que eu vou ter 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, que daria 8. Então, ele chegará até a área 4, indo nesse sentido ou nesse. Agora, se é em um ou em outro, eu somo as probabilidades. Questão da Enem de 2016. Nota-se, candidato, que vem aqui, ó, eu tenho uma soma de frações cujos denominadores são diferentes. Denominadores diferentes. O que a maioria vai fazer? MMC. Eu preciso tirar um MMC de 12 e 8. Agora, para pensar. Esse 12. O primeiro múltiplo positivo depois do 12 é o 24. E se você for olhar, o 24 é múltiplo de 12 e também é múltiplo de 8. Se o 24 é múltiplo de 12 e de 8, é porque o MMC entre eles é 24. Ou se não, faz da forma tradicional, o pessoal vai lá da forma tradicional e faz isso aqui, ó. 12 e 8, faz a setinha, por 2, 4, 6, por 2, 2, 3, por 2, 1, 3, 3, 1 e 1. E da forma lá da escola, você multiplica todo, porque o MMC é o produto desses fatores comuns, né? Comuns e não comuns, eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. E depois que eu tirar o mínimo, como é que a gente faria? Pega esse 24, pega o 24 e divide por 12, que daria 2, e multiplicando por 1 eu tenho 2. 24 dividido por 8 me daria 3, que multiplicado por 1, 3. Somando tudo, a minha probabilidade seria de 5 sobre 24 e bastaria chegar lá na minha opção e marcar aí a letra que eu tivesse 5 sobre 24, que seria a letra C. Então, gabarita aí, letra C. Mais uma vez, uma questão de probabilidade, envolvendo a ideia de contagem também, tanto o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Espero ter ajudado e encontrar vocês aí futuramente com outros vídeos. Estamos na torcida e que todos tenham sucesso nessa nova fase aí, ou até alguns que fizeram ano passado e que não tiveram tanto o empenho tão desejado, mas esse agora, com certeza, o Enem fará diferença, os vídeos também aqui, e até mais, até o próximo vídeo.